Fala galera, beleza? Tranquilo? Pessoal, nós vamos falar hoje, dando continuidade aos nossos estudos, falando de alguns sensores, né? Então vamos continuar falando aqui sobre, em particular, sobre um sensor, né? Sensor de temperatura. Sensor de temperatura. Pessoal, nos sistemas de automação mecatrônica, a gente tem utilizado muitos sensores, né? Sensoriamento, principalmente em sistemas de controle de temperatura, né? Sistemas automatizados, residencial, domótica. Então, eu já fiz um vídeo falando sobre o sensor de temperatura, né? Aplicado a sistemas automotivos. E nessa aula eu vou estar falando sobre o sensor de temperatura NTC, né, aplicado a circuitos eletrônicos, sistemas eletrônicos de controle. Eu vou pegar aqui um NTC, um modelo diferente. Nós temos diversos, né, modelos, né, tipos de sensores, enfim. Esse aqui, pessoal, por incrível que pareça, é um NTC, tá? É minúsculo, né? Você pode ver que ele é um componente muito pequeno aqui, não dá nem para você enxergar direito, né? Então esse cara aqui, ele é um NTC, né? Ele é um dispositivo eletrônico, um semicondutor, que vai ter a propriedade, né? Deixa eu escrever aqui, NTC, ele tem a propriedade de ter uma variação, né, de resistência de acordo com a temperatura. Coeficiente, né, NTC significa, né, coeficiente de temperatura negativo, né? Isso quer dizer o quê? Quer dizer que ele vai ter uma variação de resistência, né, seguindo essa curva aqui, ó. Não é linear, né? Vou fazer uma curva linear. É uma curva exponencial. Ele tem mais ou menos essa característica aqui, ó. Aqui a gente tem a resistência elétrica, aqui a gente tem a temperatura em graus, né? Resistência em ohms. Então o que acontece? Conforme nós temos o aumento da temperatura, né? O aumento da temperatura, vou apagar aqui, né? Temperatura, nós temos uma diminuição da resistência elétrica. Resistência. Essa é uma característica do sensor NTC, né? Pessoal, esse sensor é muito utilizado em sistemas de ar-condicionado, sistemas de medição de temperatura, controle de temperatura, estufas, né? Sistemas de automação residencial, domótica, né? Então a gente vai utilizar esse sensor, né, para poder monitorar a temperatura ambiente aí, né? Então vamos fazer aqui um teste, né? Uma verificação prática para vocês verem como esse cara aqui está funcionando, né? Então, eu vou medir a resistência elétrica, né, em temperatura ambiente. Então, temperatura ambiente, temperatura
ambiente, nós vamos ter uma resistência interna aqui, né? Devo estar por volta agora, nesse momento, uma temperatura de uns 19, 20 graus, né? Então eu vou medir aqui a resistência elétrica, a resistência, né, interna, né, do nosso NTC. Só um minutinho. Deixa eu pegar ela aqui. Vou colocar o NTC aqui na minha ponteira do meu multímetro, medir em escala de resistência, né? Vamos ver qual que é a resistência que esse cara aqui está apresentando aqui, né? Tem que fazer de uma forma que eu não possa ter contato com o componente, porque a temperatura do meu corpo é absorvida por ele, né? E aí ele vai interferir na resistência que ele vai apresentar. Vou colocar aqui, tá um pouquinho difícil aqui, mas vai dar certo aqui. Então tá aqui, pessoal, ó. Como vocês podem ver, né? Eu tenho uma resistência de 4,83 k ohms. Tá oscilando um pouco, né? Porque ele tá pegando a temperatura ambiente, então ele vai dar uma oscilada aí, né? Mas vamos manter aqui, ó, 5,70 k ohms, né? A média, né? Então, para a temperatura ambiente, ele tá dando aqui mais ou menos, né? 5,70, né? E 8 k ohms, mais ou menos aí, né? Então percebam, pessoal, ó, eu vou colocar aqui vou transferir energia, né? Energia térmica para o componente, né? Vou pegar aqui um aquecedor e vou transferir energia térmica para o componente aí, ó. Vejam só. Olha como a resistência ela cai bruscamente, né? É claro, de forma exponencial, né? Mas ela vai caindo aí, ó. Estou adicionando energia térmica, né? Ao componente e ele vai de uma forma inversamente proporcional à resistência, né? Vai diminuindo, ou seja, estou elevando a minha temperatura, né? E a minha resistência ela vai diminuindo gradativamente aqui, ó. Hoje nós já estamos na casa aqui de 1,12 k ohms, né? Nós tínhamos 5,78, né? Então, pessoal, com isso, né, a gente provou na prática, né, como é que funciona este componente aí, o NTC. Então, né, com o aumento da temperatura, né, nós tínhamos aqui uma resistência aqui por volta de 1,38 k ohms, né, mais ou menos aí. Então esse componente, o NTC, vai funcionar dessa forma aqui, né? Onde é empregado dentro da área de automação, mecatrônica, né? E muitos projetos aí utilizam esse sensor NTC para medir, né, temperaturas ambientes, fazer controles de estufas, né? Controles de ventilação forçada, controles relacionados à temperatura, né? Então, pessoal, vou finalizando essa aula por aqui, né? A gente pode encontrar nos projetos também, né? Os PTCs, né? Os PTCs.
PTCs. Pessoal, qual que é a diferença do PTC para o NTC? A única diferença do PTC, pessoal, é que o PTC ele vai ter, ele é o coeficiente de temperatura positivo, né? Então ele tem uma lógica inversa, né, do NTC, né? Se o PTC ele tem um gráfico, né, de resistência e temperatura dessa forma, ó, resistência, né, e temperatura, né? A resistência ela é proporcional à temperatura. Eu aumento a temperatura, né? Temperatura em graus. Eu vou aumentar também a resistência. Meu R aqui, resistência em ohms, né? Vai aumentar gradativamente aí, ó. Esse é o funcionamento do PTC, né? A resistência ela é proporcional à temperatura. No NTC, a resistência ela é inversamente proporcional à temperatura, né? E para isso a gente tem muitas aplicações aí, né? Muitos projetos, né? Desenvolvimento de projetos que podem utilizar esses sensores aí. Ok, pessoal? Até a próxima aula aí e até mais.